5 erros que você comete e atrapalha a orquestra. Após esses 5 erros, uma surpresa, um bônus, um presente para vocês que estão sempre nos acompanhando. Formulei aqui para vocês 2 exercícios de regência que vão ajudá-los a não cometer alguns destes 5 erros que a gente fala aqui, tá bom? Principalmente para você que está começando a sua orquestra, começando a reger, começando a montar a sua orquestra, tá bom? Acompanhe até o final. E nos acompanhe tanto por aqui quanto pelo Instagram. Fico muito agradecido por aqueles que estão nos acompanhando. Lembrando que o Instagram do Conservatório Imperial está aqui na descrição, não é o do Ateliê Can Royal, tá bom? Que a gente tem um canal já conhecido de liuteria. Vamos lá. Primeiro grande problema que pode estar te atrapalhando no seu ensaio. Você está aprendendo a reger, não tem tanta prática, são gestos sem uniformidade. Como assim, Felipe, gestos sem uniformidade? Eu ouço assim, muita gente fala assim, a gente pode reger a música, pode reger a partitura de uma forma um pouco mais metódica. Sim, é verdade. Mas no começo, para o regente não se perder, ele rege muito as notas, ao invés de reger a música. É uma regência de quem está começando, a pessoa fica um pouco mais nervosa. Então, uma coisa que vai te ajudar, vai ajudar a orquestra, é ter a uniformidade. O que eu quero dizer por uniformidade? Eu vou ter que ampliar minha regência aqui para cima, tá? Por causa da mesa, mas eu faria nessa altura aqui, uma altura mais confortável. A reger aqui é extremamente desconfortável e ninguém deve fazer isso, tá bom? A não ser raras exceções, né? É claro que quando você já está num certo nível, você já é um grande mestre, praticamente tudo lhe é permitido, mas estes grandes mestres, Carlos Kleiber, Seiji Ozawa, eles têm essa liberdade, certo? Que nós não temos. A gente olha o Yo-Yo Ma tocando, ele faz certas coisas que a outros não é permitido. Vamos chegar lá. O que eu quero dizer por uniformidade nessa primeira questão? Fez o elevare, os gestos devem ter o mesmo tamanho, devem, não sei como está aí para vocês, né, porque eu estou tendo que encurtar por causa da mesa, mas eles devem ser uniformes, a não ser que por algum motivo você tenha que segurar mais um tempo, não é interessante que a sua regência seja assim, um tempo maior do que o outro. Então você deve ter uma uniformidade na sua regência, principalmente nas entradas. Se uma entrada você pede aqui, claro, imaginando que seja no mesmo tempo, né? Tem que interpretar o que a gente fala. E a outra você pede aqui embaixo, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, a orquestra não vai entender. Fala, nossa, cada hora ele quer uma coisa. Aquilo que nós já falamos em outros dos vídeos, ter clareza. Aqui, aqui, tem o mesmo tamanho, tem o ponto de equilíbrio, ou seja, você precisa ter uniformidade na sua regência, uniformidade nas suas ideias de ensaio. Primeira coisa, grave isso, tá bom? Outro erro muito comum, que acontece com quem está começando a reger, é normal, não tem problema. O legal é que você aprenda e evolui, tá bom? E evolua. É você fazer gestos despadronizados. Como assim? Por exemplo, existem gestos que são próprios da regência. Vou usar esse termo, do padrão da regência. Existem certos gestos que são do seu padrão, do seu estudo, da sua regência, tá? Então, você pode oscilar entre os seus estudos, o seu estilo e os gestos padronizados da regência. Por exemplo, se você, não é o caso aqui, que é o meu caso, que tem a mesa, eu preciso reger mais para cima, mas os vídeos que eu faço em pé vocês já viram, não tem nada que te impeça, por que você vai ficar assim, regendo aqui em cima? Não precisa. Então existe o padrão, não estou ensinando, estou explicando apenas os gestos padronizados.
na aula de regência, né, nossos alunos da regência plena já sabem isso, que existem certos padrões. Eu foco muito na questão de, por exemplo, por que você vai reger aqui em cima? É antianatômico. Você vai machucar o seu braço, ou seja, está fora do padrão. Regência. Aqui. Vou fazer isso aqui, eu tenho... Tudo bem, você tem uma orquestra sinfônica gigante, você tem um coro gigante e uma nota, você vai fazer uma ênfase muito grande, tudo bem. Mas ali é a exceção, não é a regra, tá bom? Regra é uma coisa, exceção é outra. Ou seja, gestos despadronizados. Normalmente você não precisa... E estes gestos, eu dei esse exemplo, mas existem vários outros. Senão você vai cansar muito. Uma coisa você tem que imaginar. Você que está começando a reger, tem o seu trabalho, rege como hobby, uma igreja, aqui ou ali. Este é um comportamento. Um maestro profissional que rege 3, 4, várias horas por dia, ele tem que poupar sua energia. O músico também, senão ele não vai aguentar. Se ele ficar desperdiçando todo o corte e ele fizer isso aqui, ele vai ficar extremamente cansado. Isso esses gestos mais performáticos, que às vezes saem um pouco até do padrão. Claro que existem estilos, escolas, locais de regência, é mais para uma apresentação, é mais o seu ensaio, você não precisa ficar fazendo isso. E cada hora você fazer de um jeito, você não vai aguentar fazer assim o ensaio inteiro. Você faz esse trecho assim, aí você vai repetir o outro de novo esse trecho, você faz assim, você está fazendo gestos despadronizados, entendeu o que eu estou querendo dizer? Você está tendo 2 pesos para a mesma medida. E isso faz com que o músico não entenda. É como se você tivesse, eu já dei o exemplo, 2 pesos para a mesma medida. A mesma infração e punições diferentes para a mesma infração. O músico não vai compreender. Entenderam o que eu quis dizer sobre gestos despadronizados, tá bom? Com licença. Desculpem, eu gravo vários vídeos para os nossos alunos da regência plena. Eu tenho que parar para tomar um gole d'água, senão não aguento falar, tá bom? Então vamos lá. Terceira questão. Falei que ia dizer 5. Terceira questão. Gestos inúteis. É normal de quem começa a reger. Grupo amador, tal, foi meio uma orquestra, com os amigos, querer ter aquela performance do grande maestro, daquele ícone. Isso é legal, né? Cultura, acompanho tal maestro, acompanho tal. Da mesma maneira, meus alunos de violoncelo, eu quero tocar igual Yo-Yo Ma, Rostropovich, aquela... Perfeito. Mas o que acontece? Aí, nesse afã, nessa vontade, o que ocorre? A gente vai colocando gestos inúteis. A gente enfeita tanto o pavão, que você tem gestos que são inúteis. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, não precisa. Eu vejo que às vezes algumas melodias, principalmente algumas melodias religiosas, tem algumas passagens, né? E a pessoa, ao invés só de dar a entrada para aquela passagem, cortar, depois não quer fazer o desenho de todas as passagens e não precisa disso. A regência fica tão enfeitada que perde a característica, né? Que vira uma coisa assim tão ornamentada que você não se vê igual um prato que tem tanto condimento, tanto sabor de comida que você não identifica mais nada. Uma regência, claro, eu não estou falando que a regência não pode ser enfeitada, pode, mas desde que aqueles gestos tenham uma função e sejam úteis, tá bom? Ou seja, tente tirar os seus gestos inúteis. Olhe, você vai falar isso nos exercícios que eu prometi nos 2. E você tem ali gestos que muitas das vezes são inúteis, tá bom? A regência, a gente não está ali para ver
o maestro brilhar na regência, a gente está ali para ver o conjunto e o trabalho que ele fez no decorrer dos ensaios, tá bom? Então, aquela coisa, aquele ego, não vai servir, principalmente se for peças religiosas. Mais ainda, por quê? Porque a ideia ali não é aparecer nem a orquestra, menos ainda o maestro. Acho que vocês entenderam. O que é inútil nos gestos, vamos cortar, tá bom? E quarta questão, muito, muito, muito importante, tá? Da regência, que é jamais reger solo. Por gentileza, gente. Solo não se rege. Como assim, Felipe? Eu tenho um capítulo inteiro sobre isso, quando a gente fala na regência plena. Por quê? O que acontece? É mais ou menos o seguinte. O solo, vou explicar um pouquinho mais profundamente para vocês, um pouquinho antes. Nós temos ali, né, vou falar só desses dois gêneros, mas existem mais. Vou fazer até um vídeo para vocês ensinando o livro. Toda e qualquer composição, recomendando o livro. Toda e qualquer composição musical, tá, recai sobre 4 elementos: forma, estrutura, gênero e estilo. Isso daqui é uma taça, porque tem características de taça. Isso daqui é um livro, porque tem características de livro. Isso não é uma taça, isso é um livro. Entenderam o que eu quis dizer, certo? Sinfonia é sinfonia porque tem características de sinfonia. Concerto, sonata, concerto grosso. Sinfonia vem da palavra sintonia, tocar juntos. É quando a orquestra, como um todo, como um conjunto, deve brilhar. Normalmente na sinfonia não tem solos, são mais solos de naipes. Claro que acontece de numa sinfonia muito grande a gente tem um solinho para um instrumento aqui e ali, mas normalmente isso é momentâneo e não é o grande brilho da sinfonia, tá? Normalmente o grande brilho da sinfonia está com a orquestra, a melodia passeia entre os naipes, o que é diferente de um concerto. O que significa a palavra concerto? Também pode significar outra coisa, mas é diálogo, acordo, conversa. Ou seja, nós temos um debate, uma conversa, em alguns compositores também uma disputa entre o solo e o conjunto orquestral, tá? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar. O concerto é escrito para ser concerto, né? Então o compositor conhece muito sobre aquele instrumento. Pode ser concerto para violino, viola, violoncelo, contrabaixo, oboé, fagote, tímpano, qualquer instrumento. E aquele músico tem que a orquestra, está à frente da orquestra e nós temos aqui o maestro. Ou seja, a estrutura do concerto é escrita para que o solista brilhe, tá? Então, quando você for reger um concerto, você está regendo a orquestra para acompanhar aquele solista, tá? É claro que o solista tem que saber o que está acontecendo, o que ele está fazendo. Ele sabe, né? Senão ele não estaria ali solando, né? Pode acontecer um caso ou outro, mas toda a interpretação foi combinada. Ele falou: maestro, olha, aqui eu quero fazer isso, aqui eu quero tocar desse jeito, aqui eu quero tocar daquele jeito. E aí o maestro já sabe a velocidade, o andamento que ele solicitou e já ensaiou com a orquestra assim. Ou seja, não tem a necessidade de você reger o solo. Quarta questão, não se rege solo, até porque o solo normalmente é muito virtuosístico. A tessitura do solo, o amigo perguntou isso para nós, eu vou dar uma respondida para ele aqui, rapidamente, e depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Nós falamos de tessitura, já falamos que é diferente de textura, tá? Tessitura é a nota mais grave e mais aguda que o instrumento alcança, né? E normalmente quando a gente pega a tessitura dos instrumentos musicais, a tessitura orquestral é diferente da tessitura solo. Por quê? Normalmente, claro que tem exceções e vai ter compositores que vai pôr tessitura solo dentro da orquestra, mas normalmente o solista é um virtuoso, então ele
tem mais facilidade de tocar determinadas notas, ou seja, a região das tessituras dentro de uma orquestra podem estar mais reduzidas e dos solos maiores, tá? Perguntando para ele, porque ele disse que ouviu falar de tessitura solo e tessitura orquestral. É mais ou menos isso, mas isso não é um padrão. O que acontece? Vamos adentrar aí, vamos trabalhar sobre isso, vamos falar um pouquinho mais. Nós temos aí, né, a questão do solista. Normalmente o solista está fazendo, eu vou usar esse termo, os virtuosos, fazendo aquela coisa toda, aquelas estripolias no instrumento. Como que você vai reger aquilo? É muito complicado reger aquilo. Ou seja, o maestro rege a orquestra para acompanhar o solista. O que eu já vi acontecer é em concerto grosso, concertos grandes, que tem 2, 3, 4 solistas, às vezes até mais, tá o grupo de solistas aqui, e às vezes o maestro, para ajudar, dá uma pequena entradinha muito discreta. Mas no geral ele não está os regendo, tá? Ele está os acompanhando, tá bom? Ele acompanha, ouve aqui, acompanha e traduz para a orquestra. E às vezes até segura e às vezes acelera um pouco de acordo com a interpretação. Isso acontece com muito mais evidência em ópera, tá? Lembrando que isso não é gestos despadronizados, é um acompanhamento muito bem feito, muito sutil e muito bem estruturado. Ai, mas eu não sei quando o gesto é despadronizado e quando ele está acompanhando o solo. Assista muita música, concerto, sinfonia, isso vai te ajudar, tá bom? Quinto erro que todo maestro que está estudando, todas as vezes que é encarregado daquela orquestra comete. Exercícios aleatórios que não ajudam a orquestra. Vamos lá. A gente tem aqui um ensaio. E às vezes, eu já vi muito, quem está regendo naquele grupo, naquela igreja, fica inventando um monte de coisa. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer... Ah, os violoncelos tocam o primeiro tempo, o outro... Isso não tem nada a ver com a partitura, tá? Ou seja, não adianta querer inventar exercícios aleatórios. Se a orquestra não está conseguindo tocar e você vai trabalhar algo para ajudar ela a tocar, tem que ser para ajudar, não para atrapalhar, tá? Ou seja, não saia inventando, criando, pensando em exercícios aleatórios, tá? Pensa em exercícios que vão te ajudar mesmo, né, na orquestra, que vão ajudar a orquestra a entender. Uma vez eu estava num grupo musical que o trecho da partitura era muito suave, o maestro pediu para todo mundo fazer martelato, bater as notas, bate nas notas. Isso atrapalhava a orquestra. Ou seja, se você for criar, nem sempre esses exercícios funcionam, mas exercícios para ajudar o ensaio, eles têm que ajudar e não atrapalhar. Ou seja, você no ensaio ajuda a orquestra, não atrapalha, tá bom? Então estes 5 elementos são muito importantes para a orquestra. Feito isso, entendido esses elementos, eu não entendi, volta, assiste de novo. É uma aula densa, tá bom? Eu vou ensinar para vocês 2 exercícios para ajudarem. São exercícios a princípio básicos, tá bom? E o que acontece? Os exercícios mais avançados, a gente vai trabalhando com grau de evolução na regência plena. Os alunos da regência plena, graças a Deus, todos que eu tive até hoje, muitos deles fizeram aula comigo faz tempo já, presencial, todos eles saíam preparados para reger uma peça, né? É claro, se a gente pegar peças extremamente complexas, não é assim, você dá aula de violoncelo para a pessoa, isso não quer dizer que ela vai sair tocando o concerto para Shostakovich no outro dia, né? Você leva uma pessoa na academia, não quer dizer que ela vai sair levantando 200 quilos. Você consegue chegar lá? É claro que consegue, mas você vai ter que estudar aquele destino, tá bom? Bom, vamos lá. Esses 2 exercícios que eu sempre passei para os meus alunos. Nós já ensinamos aqui, nós já falamos do gestual do quaternário. No caso aqui, vamos imaginar um 4x4, né?
1, 2, 3, 4. Como eu já disse, estou fazendo um pouquinho aqui para cima por causa da mesa. Então, vocês já aprenderam esses gestos, que ele deve ser elegante, né? Mas o que acaba acontecendo? Muitas das vezes, a gente está carregando aquele problema lá do começo, que é gestos sem uniformidades. Então, eu vou ensinar 2 dicas dentro deste primeiro exercício, que seria o seguinte. Primeira, vá para a frente do espelho, tá? Para você se ver regendo. Ponha o amigo do músico. Muitos pensam que ele é inimigo, mas ele é amigo, que é o metrônomo, certo? Põe lá uma pulsação média, que é da partitura que você está estudando, e reja com o metrônomo. E você tente ali deixar os seus gestos mais uniformes, mais claros possíveis, e faça com o metrônomo, tá bom? E o que vai acontecer? Você, no meio deste gesto, você vai começar a usar 2 notas do metrônomo depois, para fazer ele. E depois uma. Depois 2. Você vai treinar, e aí você observa se os gestos estão com o mesmo tamanho. Ou seja, você vai dobrar a velocidade da regência e depois você vai diminuir de acordo com o metrônomo. Primeiro passo. Segundo, você vai se filmar. Ponha seu celular e faça o mesmo exercício se filmando. Veja se sempre você entra no 1 aqui, igual. Se a saída para o 2 está clara, para o 3, para o 4. Se você não está, por exemplo, puxando aqui 1, antes de fazer o 2, puxando para cá sem querer, fazendo. Faça de maneira uniforme, tá bom? Aí eu vou falar já na segunda dica, tá? Então, faça isso de maneira uniformizada, que vai ajudar muito você que está começando a reger o seu grupo na uniformidade, tá bom? Desculpa. Vamos lá, continuando. Fez isso, os gestos não estão uniformes? Treina. Até os gestos ficarem mais uniformes. Por que eu falei de muito enfeite? Gestos desnecessários. Esse pessoal quer pôr gesto e aqui tá tudo ruim. Não adianta. Aqui tá tudo torto, não adianta. Tá bom? Segundo exercício de regência que eu vou passar para vocês. Treinar muito o Erlevare. Já falei aqui para vocês no canal, né, que o Erlevare, existem várias formas de fazer ele, imaginando que a gente veio no primeiro tempo. Você pode fazer um compasso em branco e continuar, um tempo em branco, melhor dizendo. Você pode fazer 2 tempos, e os 2 podem ser na base. Gente, eu faço 1, 2, a gente entra, e os 2 podem ser na base. Você não precisa necessariamente vir do 4º tempo para entrar no primeiro, fazer isso aqui, né? Não é necessário fazer isso. Eu não faço, né? Se você quiser fazer, eu não recomendo. Mas o que acontece? Você também pode reger um compasso em branco se a orquestra estiver com dificuldade. 2, 3, 4. Você pode ajudar com a cabeça. O que eu queria? Que você estudasse muito este Erlevare. 1, 2, 3, 4. Não, de novo. 1. Faz 2 tempos se precisar em branco, né? Treina muito, de frente para o espelho e depois se filmando. Por quê? Quanto mais claro você for, mais coragem você vai ter de cobrar a orquestra se ela errar, mais confiança você vai ter e a probabilidade dos músicos errarem é muito menor. Treina a entrada. Vou treinar a entrada com um compasso em branco só. Treina a entrada com a orquestra, se a orquestra não tem tempo. Não, gente, ó, aqui, ó. Aqui embaixo, por favor, ó. Então, trabalha isso com a orquestra. Uniformidade dos gestos, para que eles tenham o mesmo tamanho, tá? E o Erlevare, que ele tenha o mesmo tamanho. E já falamos na aula de Erlevare, a aula de Erlevare não, a dica que eu dei de Erlevare, que ele
É muito importante, porque nele você vai mostrar também a intensidade. Não adianta você querer piano e fazer assim. Pá, não vai acontecer. Tá bom? O elevare é muito importante. Espero que vocês tenham gostado e apreciado essas dicas. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem aqui embaixo, que a gente está à disposição para lhes responder, né? E nos acompanhem também pelo Instagram do Conservatório Imperial. Muito obrigado por nos acompanhar.